Vamos nessa. A questão 3 diz o seguinte: a fim de produzir modelos de estampas para um tecido, um artista pregou 8 pregos em uma tábua, numeradas de 1 a 8, e resolveu passar um fio por todos os pregos em uma única vez, começando pelo prego 1 e retornando ao final a esse mesmo prego. A figura a seguir ilustra um caso possível. Ele gostaria de verificar todas as possibilidades de executar a tarefa. Note que as sequências de pregos de 1 a 8, e voltando para o 1, formam a mesma figura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, e 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Com o auxílio de um computador em cada tentativa, o artista gasta em média 30 segundos entre passar o fio, fazer a conferência e anotações. E supondo que ele consiga realizar esse trabalho sem erros, o tempo que levará para obter todos os casos possíveis. Então vamos lá. O que é que acontece? O que acontece é que são 8 pregos, tá? Mas o primeiro vai ter que ser o prego 1, tá certo? E no final ele vai ter que voltar para o 1. Então, esse primeiro prego aqui, eu só tenho uma opção de começar por ele, que é o prego 1. Então, veja que ele, numerados de 1 a 8, resolveu passar um fio começando pelo prego 1. Tem que começar pelo prego 1 e retornar 1. Então, essa é a primeira restrição. O primeiro caso, o primeiro prego pode ser escolhido de quantas maneiras? Uma maneira, que é o próprio prego 1. A última decisão é terminar, é escolher também o prego 1, que só pode ser de uma maneira. Fechado? E agora? A minha segunda decisão, que eu vou chamar aqui de... Chamei aqui de decisão 1, a última, a primeira. E aqui também a minha segunda decisão, na verdade, seria a minha nona decisão, tá? A terminação do prego. Então, o que é que acontece? Essa minha segunda decisão aqui, ela pode ser tomada de quantas maneiras? De 8 maneiras. Desculpa, na verdade de 7, porque eu posso ligar para o 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Então existem 7 possibilidades para cá. Ao escolher esse prego, vou escolher um ou outro. Tenho quantas opções de escolher o terceiro prego? 6, que são pregos distintos. Eu não vou escolher o mesmo. E o próximo, tenho quantos? Então, me sobram 5. Depois me sobram 4. Depois me sobram 3, 2. E aqui só vai me sobrar um prego. Pelo princípio fundamental da contagem, o que é que você faz? Você tomou 9 decisões sucessivas, então você vai multiplicar. Então a resposta seria esse produto. Mas existe um grande problema. Lembra que no início do texto, logo embaixo da figura, ele diz que a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 é a mesma? Então, por exemplo, poderia ser que a minha sequência numérica fosse essa, ó. Poderia ser essa. Mas se ele tivesse começado por 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ia dar a mesma sequência. Moral da história, o que é que está acontecendo? A mesma sequência, se eu fizer desse jeito, ele está contabilizando 2 vezes. Então, se eu conto uma coisa 2 vezes, como é a correção disso? É dividir por 2. Então, a minha resposta de possibilidades é esse produto, 7, 6, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 2. Fechado? Quando você faz a devida conta aqui, 2 com 2 morreu. Então, a resposta seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Seria o número de possibilidades. Cada possibilidade dessa demora 30 segundos, ou seja, meio minuto. Então, se eu pegar essa quantidade e multiplicar por meio, porque é meio minuto, você vai ter o total de respostas em minutos, o total de minutos. Quando você faz essa conta aqui, o que é que eu tenho? 4 vezes 3, 12. 12 vezes meio dá 6. 6 vezes 5 deu 30.
Então, 7 vezes 6 vezes 30 em minutos. Se eu quiser transformar essa quantidade em horas, como é que eu transformo isso em hora, né? Só dividindo por 60? Então, se eu pegar esse resultado aqui e dividir por 60, porque 30 minutos equivale, na verdade, a meia hora. Então, se eu sair multiplicando, isso aqui vai dar 21 horas, cuja resposta vai ser letra E de Enem.